aquele que empunhar este martelo, se for digno, possuirá o poder de Thor. Bem-vindos ao segundo Polegadas TV. E hoje, como já devem ter adivinhado, falaremos um pouco sobre o poderoso... Thor. Thor, o personagem da Marvel Comics, foi criado por Stan Lee e Jack Kirby, dois dos maiores criadores dos quadrinhos, e sua primeira aparição se deu em agosto de 1962 na revista Journey into Mystery número 83. Baseado na mitologia nórdica, Thor é o arrogante deus do trovão, filho do todo-poderoso Odin, senhor de Asgard. Nos quadrinhos, tudo começou quando o Dr. Donald Blake, um médico americano, franzino e com deficiência em uma das pernas, durante viagem à Europa, acabou preso em uma caverna na Noruega. Lá, ele encontrou um cajado e, ao batê-lo no chão, se viu transformado no poderoso Thor. E empunhando... Mjolnir, o martelo encantado de Thor, forjado pelos anões e feito de uru, metal místico encontrado apenas em Asgard. Vendo-se dono de tamanho poder, Blake decidiu então ajudar as pessoas, tornando-se herói perante a todos. No começo, as personalidades de Blake e Thor eram as mesmas, sem distinção. O que não ajudou o ego de Blake foi perceber que a enfermeira Jane Foster, sua ajudante pela qual sempre fora apaixonado, se encantou pelo deus do trovão. Ah, as mulheres volúveis dos anos 60... Ao longo dos anos nos quadrinhos, Thor teve diversas identidades. Depois de várias edições, foi revelado que Donald Blake na verdade sempre foi o Thor, mas Odin o tinha enviado para Midgard, a Terra, e dado a ele o corpo fraco e manco de Blake até que Thor aprendesse a ser mais humilde. Depois dessa aprovação, Thor abandonou a identidade de Blake, passando a ser apenas o deus do trovão. Mas chegou um período em que Thor estava tão encantado com Midgard que resolveu andar pela Terra em definitivo. Com isso, Nick Fury o ajudou criando a identidade de Sigurd Jarlsson, operário de construção que era o próprio Thor, apenas disfarçado com roupas civis, rabo de cavalo e óculos de grau. Como se um par de óculos fosse um grande disfarce. Quem é você? Depois de Sigurd, e por pouquíssimo tempo, Thor se ligou ao nova-iorquino Eric Masterson, que carregava o mesmo cajado de Blake quando não se transformava em Thor. Eric Masterson logo se separou de Thor e passou a ser o herói trovejante, empunhando um outro martelo feito por Odin que lhe conferia poderes similares ao de Thor, mas um pouco menores. O deus do trovão ainda teve a identidade de Jake Olsen, um motorista de ambulâncias, antes de morrer nos quadrinhos durante o Ragnarok, o apocalipse nórdico. Mais tarde, Thor e Asgard retornaram graças aos esforços de Donald Blake, que é novamente a identidade civil de Thor. Tudo isso só para voltar ao começo. É importante dizer que além de Donald Blake e Eric Masterson, outras pessoas foram dignas de empunhar Mjolnir. Além do próprio Odin e do avô de Thor, Bor, o mais famoso ser a conseguir levantar o martelo do chão foi o alienígena Bill-Raio Beta, que foi presenteado por Odin com um novo martelo mais tarde, o Rompedor de Tormentas. Outro que foi digno de possuir o poder do Deus do Trovão foi Steve Rogers, o Capitão América. Não podemos falar de Thor sem ao menos explicar um pouco mais sobre seu pai, Odin. O Senhor de Asgard é justo com seus seguidores, firme com as leis e cruel com os inimigos. O mais poderoso dos deuses nórdicos, lutou infinitas batalhas para livrar seu reino de invasores como os gigantes de gelo. Foi em uma luta contra os gigantes que Odin matou o rei deles, Laufey, e depois de descobrir o filho que Laufey escondia dos outros gigantes de gelo, por ser de estatura normal, tomou o garoto e resolveu criá-lo como se fosse seu. O nome da criança é Loki. Loki cresceu sempre se ressentindo do tratamento diferenciado que davam a Thor, por ele ser o ideal asgardiano.
forte, resistente e valente nas batalhas, qualidades que faltavam a Loki. Mas onde lhe faltava força física, sobrava em outras áreas, e Loki logo se tornou um mestre em manipulação, mentiras e magia. Uma notória travessura de Loki foi cortar os cabelos dourados de Sif, por quem Thor era apaixonado, por esta ignorar e menosprezar. Fingindo ajudá-la, ele substituiu seus cabelos por outros feitos pelos anões, mas que estavam encantados para se tornarem negros, achando que assim Thor a rejeitaria. Não deu nem um pouco certo, pois Thor acabou achando Sif mais atraente ainda. E não podemos esquecer dos Três Guerreiros, o grupo formado por Fandral, o Galante, Ogum, o Severo, e Volstagg, o Volumoso. Os três são os inseparáveis companheiros de armas de Thor, cada um com sua característica, mostrada pelos seus títulos. Fandral não é o galante à toa, é um espadachim mortal e um romântico. Pouco se sabe sobre o passado de Ogum, apenas que ele não é de ascendência nórdica, ele parece mais com os mongóis, e que sua terra foi destruída por um antigo inimigo. É o elemento mais sério do grupo, sempre balanceado por Volstagg, que apesar de não parecer o melhor dos guerreiros devido à sua constituição física, é um oponente formidável e incansável, mas normalmente é o alívio cômico dos Três Guerreiros. Heimdall, irmão de Sif, também não pode ficar de fora desta lista. Ele é o guardião de Bifrost, a ponte do arco-íris, que liga Asgard aos outros 8 reinos que formam a cosmologia nórdica, dentre os quais está incluída Midgard, a Terra. Heimdall tem os melhores sentidos de todos os Asgardianos, por isso tem a função de vigiar a ponte do arco-íris contra qualquer ataque. A fase atual dos quadrinhos, após o Ragnarok, começou a ser escrita por J. Michael Straczynski e remodelou o visual de Thor. Bem diferente do clássico. Com os quadrinhos um pouco mais situados agora, vamos passar para o assunto que estará na boca de todos os nerds durante esse final de semana. O filme Thor, que estreia nesta sexta, dia 29 de abril, nos cinemas de todo o país. E nunca é demais lembrar, uma semana antes do que nos Estados Unidos. A direção de Thor ficou a cargo de Kenneth Branagh, e tem no elenco Natalie Portman, como Jane Foster, Chris Hemsworth, como Thor, Anthony Hopkins, como Odin, Ray Stevenson, como Volstagg, Kat Dennings, como Darcy, Stellan Skarsgård, como o Dr. Selvig, Idris Elba, como Heimdall, Tom Hiddleston, como Loki, René Russo é Frigga, a esposa de Odin, Jamie Alexander será Sif, Com Feore será Laufey, e Clark Gregg como o agente Phil Coulson, e Tadanobu Asano como Ogum. O filme, pelo que foi mostrado no primeiro trailer, mostrará Odin banindo Thor para a Terra, assim como nos quadrinhos, e com certeza colocará Loki como vilão puxando os fios por trás da trama, que terá gigantes de gelo para dar trabalho aos Asgardianos e um dos mais temidos inimigos dos 9 reinos, a armadura mágica conhecida apenas como Destruidor. O visual de Asgard e dos deuses está baseado nos desenhos de Jack Kirby, com exceção de Thor, que terá uma armadura inspirada na nova fase dos quadrinhos. E peraí, cadê o Balder o Bravo nesse filme, hein? Não vamos falar mais sobre o filme, porque não queremos estragar a surpresa de ninguém, nem mesmo a nossa. Um bom material para conhecer melhor Thor e seu universo são as edições Biblioteca Histórica Marvel, O Poderoso Thor, volume 1, que reúne as primeiras histórias do Deus do Trovão, os maiores clássicos do Poderoso Thor, e a minissérie Loki, que saiu por aqui em 2 edições, que mais tarde foram relançadas em conjunto em uma edição encadernada, todos da editora Panini. Se preparem para muita diversão com Thor nos cinemas a partir desta sexta-feira, dia 29 de abril. Até o próximo Polegadas TV. Vida longa e próspera. Vida longa e próspera.